Vamos falar hoje muito especificamente de uma coisa que hoje é muito badalada, muito falada de diversas abordagens, que é qualidade de vida. Eu fiz uma abordagem bem filosófica, pegando alguns pontos básicos das coisas que a gente deseja, das coisas que a gente quer, daquilo que a gente considera como necessário para a nossa qualidade de vida, e vamos ver se essas coisas realmente são as que nos trariam satisfação, ou se tem algo por trás delas que a gente realmente quereria, mas que não está sabendo expressar. E muitas vezes é esse caso. Todo mundo está querendo isso, e parece que eu quero isso, mas, na verdade, não é bem isso. Quando eu chego a alcançá-lo, me dá uma frustração muito grande, porque era algo que eu não estava vendo, que era muito mais profundo, muito mais legítimo. Porque nós vemos, para todos os lados, na sociedade, pessoas que estão buscando e, às vezes, até encontrando essas coisas, e não são tão felizes assim. Então, vamos fazer um jogo, algumas imagens, algumas palavras que permitam a gente pensar sobre esse tema da qualidade de vida. Tá certo? Vamos lá, então. Já foi falado sobre Nova Acrópole, né? Aqueles que não conhecem ainda, quem é que conhece o nosso canal no YouTube? Bastante gente. Aquelas que não conhecem, eu convido a conhecerem. Temos mais de 1000 palestras gratuitas, bem interessantes. Vamos lá, qualidade e sentido de vida. Vamos pensar um pouco a respeito desse assunto. O que queremos da vida? Esse é o elemento fundamental para pensar. Quais são as nossas verdadeiras aspirações? Eu acho curioso que, num determinado momento histórico como o nosso, a gente ande pela vida fora sem pensar o que a gente quer realmente da vida, sendo levado pelas forças que nos jogam de um lado para o outro, sem uma consciência clara de onde eu quero chegar com tudo isso. Eu sempre ilustro as pessoas, pode ser que vocês achem essa ideia um pouco radical, mas eu acho que é uma ideia necessária, que a gente se imagine num último momento da vida. Naqueles momentos finais, onde você olha para trás, vê a sua trajetória cumprida, que tipo de ser humano você gostaria de ser aí? O que você gostaria de ter construído em si próprio? Ainda há pouco a professora falava muito bem sobre a questão da idade. Se vocês forem pegar do ponto de vista clássico, a idade, o ponto mais avançado da vida, era considerada a obra-prima da vida. Tanto que uma das instituições políticas mais antigas da humanidade, que era o Senado, vinha de senes, senil, não se considerava isso ruim. Ou seja, se você considera que num processo de produção, no final você tem a obra pronta, o melhor momento de um processo de produção é quando a obra está pronta, também na vida é assim. Tudo que nós fazemos é um ensaio para chegarmos a esse produto final. O corpo físico vai sofrer os desgastes? Vai, mas por dentro podemos ser pessoas excepcionais. Podemos ter construído coisas sensacionais. Então imagine isso, que tipo de ser humano você gostaria de ser aí? Que nível de justiça, de fraternidade, de autoconhecimento, de sabedoria você gostaria de ter aí? Por que isso é necessário? Porque isso vai te permitir saber para onde você está caminhando. A partir daí você tem um ideal, você tem um ponto de chegada, tem um propósito. Como uma casa que está sendo construída, a primeira coisa que você faz é fazer a planta com o arquiteto. Sabe o futuro, sabe onde você quer chegar. Depois, o mestre de obras chega todos os dias, olha para a planta, olha para o futuro para saber onde ele quer chegar. Só assim ele sabe o que fazer no dia de hoje. Então, ter sentido de vida exige ter um propósito, um ideal, saber para onde estamos caminhando. Hoje isso é um pouco perdido, nós não temos essa consciência muito clara. Se você perguntar para as pessoas no meio da rua, eu aposto com vocês, todas as minhas figurinhas, qual é o seu sentido de vida? Elas vão te falar de um projeto. O sentido de vida é ter uma casa assim, assim. Isso é sentido de vida? Depois que você comprar a casa, o resto da vida vai ser para quê? O sentido de vida é viajar para tal lugar. Depois que você for, o que é o dia seguinte? Vai viver pelo quê? Claro que sentido de vida sempre está no campo do ser. É o que você quer construir em si próprio. Então, a partir dessa pergunta do sentido de vida, podemos discutir o que queremos da vida. Vamos dar uma olhada popularmente no nosso momento histórico, o que as pessoas pensam que querem da vida? Vai ser sempre mais ou menos isso aqui. Pacote felicidade mínimo. O que é o pacote felicidade mínimo? Segurança, saúde, lazer, conforto, pronto, os prazeres básicos da vida. Isso é considerado como suficiente para nos dar realização. Na verdade, essas coisas são necessárias, nunca suficientes.
O ser humano se realiza com bem mais do que isso. Mas a nossa sociedade, quando você não está feliz com alguma coisa, ela só pensa em termos de quantidade e não em termos de qualidade, não é assim? Se você não está feliz, é porque você não tem o suficiente de lazer, de conforto, de segurança, de saúde. Coloca mais. E aí vamos e colocamos mais de todas essas coisas. Aí você chega ao pacote felicidade máximo, que é a exacerbação de todas aquelas coisas, levá-las ao ponto de maior quantidade. Ainda assim você é realizado? Muita gente não é. É importante que vocês percebam que, por exemplo, índice de suicídio, quais são os países onde eles mais são, digamos assim, proporcionalmente frequentes? Em geral, em países de primeiro mundo, gente, por incrível que pareça. Países onde as pessoas têm uma boa condição financeira, um bom espaço para lazer, países em que, em geral, a renda per capita é bem razoável, aí, percentualmente, há um maior número de suicídios. Como pode? Essa pessoa tem tudo que o pacote sociedade considera como necessário para ser feliz, e ainda assim ela não é? Talvez a felicidade não seja por aí, né? Talvez a gente tenha que olhar para um outro aspecto, para uma outra condição. Então, quando a gente atinge esse pacote felicidade, tem o máximo de tudo, exacerbou tudo, levou lá em cima, segurança, saúde, lazer, conforto, tudo, e isso tudo significa uma coisa chamada sobrevivência. Isso é sobrevivência, não é propriamente vida. A gente ainda entrou no campo da vida humana propriamente dita. Quando a pessoa obtém, é isso que eu falei para vocês, uma paisagem monótona. Às vezes ela não encontra nada do que ela queria. Existe uma curva, que eu acho bastante interessante, que é a curva da felicidade. Não coloquei para vocês no slide, porque eu achei que seria muita informação em um slide. Vocês já ouviram falar da curva da felicidade? Ela é bastante interessante. Imagina que você tem dois eixos cartesianos, né? No ponto de partida está ali o ser humano, e ali você tem o tempo versus a quantidade de coisas que ele tem. Quando você não tem nada e você tem a primeira casa, tem uma subida brusca. Quando você tem o primeiro carro, tem uma subida brusca. Chega um determinado momento, quando vem o segundo carro, o terceiro carro, já não tem mais quase subida nenhuma. Lá pelas tantas estabiliza. E lá pelas tantas, por incrível que pareça, começa a decair. Sabe o que é o cidadão que já tem o quinto carro, o sexto carro, e que vê que aquilo não está acrescentando felicidade nenhuma para ele? Ele não tem um carro para combinar com a cor da roupa, e aquilo já não está adiantando mais nada. Isso começa a decair, porque ele começa a se sentir sem alternativas, sem saber para onde correr. Eu tive uma oportunidade na Suíça e estive estudando lá, fazendo alguns cursos. Eu achei muito interessante porque a quantidade de casos de suicídio está muito amparada em coisas desse tipo. Você tem tudo que o mundo moderno diz que é suficiente para ser feliz. E ainda assim não é feliz. E aí não sabe para onde correr. É o problema desse cidadão. Quando ele obtém tudo e ainda assim não chegou a lugar nenhum. E existe o outro lado, que é aquele que não obtém essas coisas todas. É claro que dentro das condições econômicas do mundo, da maneira como ele está montado, não dá para todo mundo obter essas coisas todas. Então, muita gente não obtém. Aí fica nessa situação aí, essa tempestade interna, sempre se amargurando e achando, se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz. Se eu tivesse tal apartamento, tal casa, tal carro, eu seria feliz. Fica nessa imaginação do que lhe falta como algo meramente material. E como não alcança, ele nunca esgota essa fantasia. Em muitos casos, não esgota essa fantasia. Acha que realmente a sua felicidade, a sua completude estaria nessa direção. Bem, solução. Quando a gente não alcança aquilo que a sociedade diz que você deveria ter para não sofrer, para ser feliz. Solução é, em ambos os casos, né, também acontece com aqueles que alcançam, não sou feliz de jeito nenhum, nem tendo, nem não tendo, o que eu vou fazer, em geral? Voar, partir para a fantasia. Nós temos uma época que ela é prima pela quantidade de fugas, de evasões da vida, porque a vida é monótona, a vida é insuportável. E aí a gente tem que fugir para algum lugar. Surge uma série de vícios, o consumismo, estar na frente de uma rede social, estar na frente de, sei lá, um joguinho de computador, uma série de evasões que podem chegar a uma pessoa necessitar se dopar e pode chegar, inclusive, a vícios como alcoolismo, drogas e tudo mais. Por quê?
porque a vida está insuportável. Eu tenho que fugir para alguma coisa que dê alguma graça à vida, entendem? Então, as evasões, as rotas de fuga já estão todas preparadas ali. E você enquadra numa delas e fica sonhando o que está vivendo, ao invés de viver, para suprir essa infelicidade, essa falta de qualidade de vida. E aí, o que vai acontecer em muitos casos, que eu acho engraçado? Uma fantasia compartilhada. Isso eu acho curioso. A sociedade cria muito isso. Então, é a telenovela, é o Big Brother, é todo mundo curtindo aquela fantasia em conjunto. Uma ocasião, no tempo que trabalhava, porque sou aposentada também estou nesse quadro, Nova Acrópole é um trabalho voluntário, eu não tenho renda nisso, eu tinha um emprego normal. Eu me recordo que eu fui deslocada para fazer um curso numa cidade do Nordeste. Eu achei muito engraçado quando eu estava lá, algumas pessoas conversando, gente, entre elas, uma série de damas e cavalheiros também no grupo, falando a respeito do que tinha acontecido com uma determinada Maria Lúcia. Nossa, que coisa terrível, você viu? Coitada dela, como é que ela sofre desse jeito? Ela não merecia isso. Eu ouvi aquilo de longe e falei, deve ser parente de alguém. Quem sabe eu posso ajudar em alguma coisa? Deixa eu ir lá me oferecer, né? Para ver se eu posso ser útil. Pelo visto, aconteceu uma tragédia. Aí fui lá e falei, gente, eu posso ajudar em alguma coisa? Parece que alguém está com problema. Ah, mas você é muito alienada, Lúcia. Maria Lúcia é personagem da novela das 8 da Rede Globo, você não sabe disso? Você não assistiu o capítulo de ontem? Não assisti. Já dava aulas voluntariamente naquela época, todas as noites dando aula. Não assisti, não. E eu me senti o máximo da alienação. Mas é incrível, gente, como aquelas pessoas estavam sofrendo por aquilo, de maneira viva, real. Era uma fantasia compartilhada. Ou seja, todos sonhando juntos. É uma evasão conjunta da realidade. É incrível isso. E como isso é tremendamente presente na sociedade. Por que eu estou tão preocupada com isso? Com o personagem da telenovela, com as famosidades, a vida dos famosos, ou o Big Brother, ou seja lá o que for. Porque a minha vida me parece insípida e sem sentido. E aí a nossa estrutura cultural já tem as rotas de fuga todas prontinhas. Ou você se dopa, ou você foge para um mundo imaginário. Então, essas são as fantasias que estão tão presentes no mundo atual. Todo mundo fugindo do jeito que dá. Aí as pessoas vêm me perguntar, nossa, mas a rede social está afastando tanto as pessoas da vida, está isolando tanto elas. Eu falei, a rede social tem feito isso realmente. Mas acontece que a necessidade das pessoas fugirem da vida é muito anterior à rede social. Ela simplesmente ofereceu mais uma via para você fazer isso. Porque, na verdade, uma pessoa que não se realiza com a sua vida vai fugir até com sinal de fumaça. Mas ela vai fugir. Só vão nos dando meios mais modernos e técnicos para fazer isso. Porém, a infelicidade, a angústia, vai nos levar nessa direção da fuga. O que é um ser humano feliz, segundo o nosso critério atual? Não é difícil imaginar. Se você fizer uma pesquisa de opinião pública, aliás, já foi feita, os itens são sempre muito parecidos, que seria o quê? Riqueza, beleza física, quantidade de recursos financeiros, ou seja, posse de riqueza, já falei, né? Da riqueza, da saúde, da beleza física e de ser amado por todos. Ah, e a fama é um elemento também. Todo mundo quer ser reconhecido. A internet mostra muito isso, né? Todo mundo quer o seu dia de fama. Todo mundo quer ser reconhecido. Reconhece-se isso como fator de felicidade, né? Mas o que a gente quer por trás de riqueza, de fama, de beleza, de ser amado por todos? O que é realmente que nós queremos dessas coisas? Vocês já pararam para pensar? Por que é tão importante que todo mundo conheça a gente? Por que é tão importante ter mais e mais zeros na nossa conta bancária? Zero à direita, é claro, né? E não zero à esquerda. Por que isso é tão desejado? Vamos refletir um pouquinho sobre isso? Questionando, então, os nossos sonhos. Vamos questionar um pouco o que está por trás desses desejos coletivos, que estão no hit parade do imaginário coletivo. É o que todo mundo mais quer. O que é realmente que a gente quer? Bem, queremos beleza. Com certeza, todo mundo gosta de uma boa aparência física, tenta obtê-la, às vezes usando de recursos extremos,
como foi falado ainda há pouco, né, um recurso a uma cirurgia plástica, tudo bem, também não tenho nada contra cirurgias plásticas, mas às vezes um exagero delas mostra uma certa falta de aceitação básica, né? Ou seja, nós vamos fugindo de todas as maneiras de qualquer perda da boa condição física. Queremos beleza. Tá certo, eu acho até interessante que a gente queira beleza, mas existe algum invento do ser humano até esse momento que impeça que o tempo roube de nós essa beleza? Não tem. Ou seja, mais cedo ou mais tarde, as taças se quebram. Ou seja, o veículo que nós utilizamos, mais cedo ou mais tarde, envelhece e entra num processo de decadência que é inevitável. Faz parte da lei da vida, faz parte de um princípio da entropia. Tudo vai decaindo com o tempo, é assim mesmo. Será que existe, então, algum jeito que a gente realmente quer de obter beleza duradoura? É só a gente parar e observar um pouco a nossa vida. Costumo citar as crianças. Uma criança considera que uma pessoa é bela, pergunta para ela quem é bela. Às vezes é a pessoa que é boa com ela, que é gentil, que é carinhosa. Nossa, como é linda! Ela tem uma visão totalmente diferente da beleza, baseada em valores. Nós mesmos, a criança que fomos, se você for lembrar quem você considerava como belo lá na sua infância, você vai ver que depois que você ficou adulto, viu que não era belo coisa nenhuma, do ponto de vista físico, não. Mas era maravilhosa na sua infância. Às vezes, na idade adulta, de vez em quando, temos um insight disso também. Uma pessoa que você guarda com uma sensação, nossa, que presença bela. E, na verdade, você não sabe nem dizer exatamente como é o rosto dela, mas ela é tão agradável ao contato, tem tanta sabedoria, tem tanto para te oferecer. É uma pessoa tão íntegra, com tanta coisa para dizer, de útil, de construtivo, que você diz, nossa, como é bela, como é belo fulano de tal. Ou seja, a beleza pode ser tida de uma maneira que nada pode tirar de você. E isso é curioso, porque isso faz com que a gente vá passando os anos e se tornando o quê? Cada vez mais belo, se você sabe utilizar bem essa vida. Tem cada vez mais coisas para oferecer. Eu acho curioso, por exemplo, que no Império Romano, quando havia uma invasão dos bárbaros, a primeira coisa que eles tinham preocupação, gente, era de proteger os idosos. Não é interessante isso? Vamos proteger os idosos, são um patrimônio. Tem muito a oferecer ao Império. Imagina se a gente sofre uma invasão hoje, a gente coloca os idosos na linha de frente para se livrar logo deles. Não é isso? Nossa valorização é nenhuma disso, é uma coisa incrível, realmente considerado como um fardo para a sociedade, nada mais. Ou seja, essa beleza, ela é o contrário daquele vetor que os anos vão passando, a beleza vai diminuindo. Essa vai aumentando a partir do passar do tempo. E nós podemos chegar a uma certa idade da nossa vida com uma beleza incrível. Eu acho que, no fundo, o que nós queremos é essa beleza, que nada nem ninguém pode tirar de nós. Essa beleza que nós levamos pela vida inteira e que vai crescendo e não diminuindo. Nós não precisamos de técnicas artificiais para aumentá-la. Precisamos simplesmente saber viver humanamente bem. Essa é altamente desejável. E talvez seja isso, no fundo, que a gente quer. Porque quando você sente que tem um pouco dessa beleza dentro de você, você até começa a curtir as suas rugas. Começa a achar interessante, começa a achar bonito. Eu me lembro que eu fiz um poema falando sobre a primeira ruga que eu vi no meu rosto. Eu achei aquilo qualquer coisa de sensacional. Um rastro de toda uma marca, uma boa marca de guerra, de toda uma trajetória que eu tinha trilhado. Então, talvez essa seja a beleza que a gente realmente gosta, que a gente realmente quer, que a gente realmente deseja, mas que não está vendo com clareza. O que mais que as pessoas dizem que desejam? Riquezas. Claro, ter cada vez mais coisas, não é? Então, um número crescente de bens materiais. Possuir muitas coisas. Só tem um detalhe. Muitas vezes possuímos muitas coisas, mas não possuímos a nós mesmos. Não é curioso isso? Eu tenho um carro estacionado lá fora. Eu o possuo. Sabe por quê? Quando eu sento no volante dele, ele me leva onde eu quero. Ele me leva na direção que eu escolhi. Eu possuo a minha casa, sabe por quê? Se eu quiser, eu derrubo metade dela e reconstruo, reformo. É minha. Agora, quando eu quero fazer algo comigo mesmo, eu quero me livrar da minha cólera, que é excessiva, quero me livrar dos meus rancores, quero me livrar da minha tendência à inércia, à preguiça. Eu tenho tanta autonomia assim? Eu tenho tanto comando assim sobre mim mesmo? Ou é uma dificuldade?
Quem de nós não tem a experiência de estar lutando contra um mesmo defeito pela vida fora? Um mesmo. Quem de nós não tem essa experiência? Ou seja, nós temos a posse de nós mesmos, e se nós não temos a posse de nós mesmos, o que adianta ter outras coisas? Isso vai alterar o nosso nível de felicidade, será? Se naquilo que mais nos machuca não conseguimos mexer? Perdemos oportunidades pela vida fora, porque não temos paciência, porque não dominamos a ansiedade, porque não temos um mínimo autocontrole e nem um mínimo autoconhecimento, para saber o que realmente somos e como poderíamos ser melhores. Ou seja, quem sabe não é essa posse que a gente realmente gostaria de ter? Quem sabe por trás desse desejo desmesurado de mais e mais coisas materiais, que não vão aumentar em grande coisa a sua qualidade de vida? Ah, não vou ficar num hotel, se eu for muito rico, eu não vou ficar num hotel de 5 estrelas, vou ficar num de 6. Você sabe qual é a real diferença? Tem uma piscina a mais, teu corpo só pode ocupar uma piscina. Tem mais uma temperatura no ar-condicionado, você vai ter que escolher uma só. Qual é a grande diferença a partir do momento que vamos entrando nesse terreno da acumulação? Chega um determinado momento que vira puro vício, não acrescenta mais nada. Não acrescenta mais nada. Enquanto que a posse de si mesmo, essa vai nos acrescentar muita felicidade e realização para a vida fora. Começamos a deixar uma trilha na vida adequada àquilo que somos e àquilo que queremos ser. Tá? Então, no fundo, a verdadeira posse provavelmente é a posse de nós mesmos. Essa realmente traz realização, traz qualidade de vida. O que mais temos aqui? De fama. Ah, eu quero aparecer. Tem até um ditado que diz que todo mundo tem direito a 5 minutos de fama na vida, né? E às vezes a gente procura isso das maneiras mais bizarras. Vocês já viram que coisa engraçada, por exemplo, na internet? Quando tem uma pessoa que tem algum nome, tem alguma projeção, sempre aparece um chato para criticá-la só para poder todo mundo olhar para ele. Ou seja, ele não tem sucesso, não se destaca construindo, tenta se destacar destruindo, porque é bem mais fácil. É bem mais fácil. Sem contar aquele que sai correndo disparadamente pelas ruas, rompendo com todas as leis de trânsito, porque quer que se destacar sendo o primeiro lá na rua. Ou seja, tem maneiras bizarras, mas todo mundo quer aparecer, se destacar da multidão, quer ser visto pelos demais. Para que a gente quer isso? Qual é o tipo de satisfação que isso nos traz? Ainda que você tenha um mérito real, você necessita realmente dessa fama? Isso vai te trazer provavelmente mais inveja do que admiração. Isso vai te colocar no meio de um monte de equações complicadas, enfim. Qual é realmente a necessidade? O que isso agrega à nossa qualidade de vida? O que a gente quer por trás disso? Sabe o que eu acho que a gente quer quando busca fama? Saber quem nós somos, sermos reconhecidos pela nossa própria consciência. Ninguém está me vendo. Bom, talvez não tenha mesmo que me ver, mas eu gostaria de estar me vendo. Eu gostaria de estar olhando para dentro de mim e vendo o que eu ando fazendo com a minha vida, se eu ando caminhando na direção dos meus sonhos, se as minhas decisões têm sido coerentes com os meus princípios, se eu estou caminhando para aquilo que eu gostaria de ser, eu gostaria de me ver. Eu gostaria de olhar para mim em todos os momentos da vida e não me envergonhar, ter a minha consciência tranquila diante de tudo aquilo que eu vejo em mim. Isso é sensacional, gente. Isso traz uma qualidade de vida enorme. Existe uma historinha que eu vou resumir bastante, e quem assiste às minhas palestras já conhece, que eu conto muitas vezes, que diz que um mosteiro zen budista, estava desmoronando, era muito antigo. Aí os discípulos foram procurar o mestre procurando o que fazer, porque senão ele desmoronaria na cabeça deles. E o mestre diz, já sei, vão no povoado mais próximo e roubem. O quê? Roubem o máximo que vocês puderem, que a gente pega esses bens, vende no outro povoado e reforma o mosteiro. Os discípulos ficaram meio conflituados, né? Mas, enfim, os fins justificam os meios, Maquiavel Zen, né? Lá foram eles. Lá foram eles. Quando o mestre entrou no mosteiro, tinha um jovem que não tinha ido, estava fazendo seus afazeres. E o mestre pergunta, o que você está fazendo, rapaz? Estou fazendo o que o senhor mandou. Como assim? O que eu mandei? Seus amigos todos foram lá? Não, o senhor disse que eu não roubasse, que a gente não roubasse se alguém estivesse nos vendo, porque é a fama do mosteiro que está em questão. E se alguém estivesse nos vendo, a gente não roubasse. E eu estou me vendo o tempo todo, portanto não dava para roubar. Vocês percebem o valor dessa resposta? Eu estou me vendo. Eu tenho que respeitar essa consciência que vive dentro de mim, porque ela é divina.
Essa essência que vive dentro de mim merece respeito. Isso é uma coisa chamada dignidade. Eu estou me vendo. Imagina se nós tivéssemos isso, isso seria suficiente. Eu não preciso que mais ninguém me veja, eu preciso que a minha consciência me veja e não se envergonhe de mim, em momento algum. E isso me traz uma qualidade de vida fantástica, que nenhuma outra coisa seria capaz de me dar. O que mais temos? De ser amado por todos. Eu gostaria que todo mundo gostasse de mim, que eu fosse um sucesso, uma unanimidade, todo mundo me amasse. A gente para pensar o que é realmente o amor. Se a gente for procurar lá um pouco dentro da obra de Platão, que foi um grande filósofo do passado, que fala do amor platônico, que é um amor que vai muito além de aparências, é um amor pelas essências, é um amor pelas virtudes, é um amor que não se dobra diante nem do tempo, nem do espaço, é um amor pela essência do outro, pelo aquilo que ele tem de melhor, é uma união, que é chamada de concórdia, né? Coração com coração. É aquela amizade profunda que hoje está ficando cada vez mais rara, aquela pessoa que ainda que você fique anos sem ver, quando você vê parece que a viu ontem, aquela pessoa que é íntima do teu coração. Esse realmente é o verdadeiro amor, profundo, exige profundidade. Um homem superficial não vai ser capaz de construir esse tipo de amor. Quando a gente para perguntar quantos amores desses eu tive na minha vida, sabe o que vai acontecer? Vai se sentir no deserto. E vai perceber que a gente construiu muito pouco disso. Tem muito poucas relações que se enquadrem na descrição de um verdadeiro amor. Esse deserto é ruim? Não, ele é ótimo. Porque agora você tem uma base sólida para construir alguma coisa de valor. Você já sabe, você viu a realidade. E agora você pode se deslocar em direção a alguma coisa melhor. Você pode construir pelo menos uma relação de um verdadeiro amor na sua vida. É incrível, gente, olhem à nossa volta. Casais que foram casados e que casaram por amor, por nenhuma pressão social. Às vezes, quando esse casamento acaba, não resta nem solidariedade, nem amizade. Vocês já viram isso? Vocês já viram, por exemplo, muitos casos de filhos, o nível de indiferença e até de crueldade em relação aos pais? O que é amor na nossa sociedade atual? Quantas relações profundas e verdadeiras a gente constrói? São muito raras, muito poucas. E quando a gente descobre isso, a gente tem um terreno sólido para construir alguma coisa mais válida. É melhor você ter um deserto do que você ter um castelo voador. Você agora tem bases para construir alguma coisa concreta. Para a gente crescer, a gente precisa saber de duas coisas, que é a base da identidade. Saber para onde eu estou indo e onde eu estou agora. Se eu quero ir para a sua casa e me perco no meio do caminho, ligo para você e pergunto, como é que eu faço para chegar? Estou perdida. Qual é a primeira coisa que ela vai me perguntar? Onde você está? Dá uma olhada aí na rua, no nome de uma loja, alguma coisa. Onde eu estou e onde eu quero chegar. É a equação da nossa identidade. Quando eu sei que eu não tenho amores verdadeiros, é um bom ponto de partida para agora construir relações mais profundas. Ser mais profundo para merecer relações mais profundas. Tá? Então, no fundo, o que nós queremos é um verdadeiro amor. Sentimos falta disso. Mas como não o conhecemos, saímos substituindo por relações superficiais. Mais coleguismo do que amizade. Mais uso um do outro do que propriamente uma relação profunda. Continuando. As conquistas reais da nossa vida são uma verdadeira aventura. Recordo que muito tempo atrás, na época que ainda existia aquelas lojas de vídeos, de filmes que a gente alugava para levar para casa, né? Eu estou dando um depoimento de velhice, né? Um testemunho de velhice. Vocês já me classificaram lá segundo os critérios de idade. Nessa época, uma vez eu fui perguntar para a moça que alugava qual era o título que mais alugava. E ela, sem dúvida, aventura. Eu fiquei perplexa de saber que o ser humano gosta de aventura. Porque tem uma vida em relação a si próprio tão cômoda, não coloca um desafio de crescimento, um desafio de superação. Que aventura o ser humano gosta? Dentro de uma telinha, sentado no seu sofá, comendo pipoca. Não é? Porque desafiar a si próprio para crescer é a maior das aventuras. E essa nós praticamos muito pouco. Somos muito acomodados em relação a isso. Então, conquista da nossa própria vida é qualidade de vida, evidentemente. E aí eu trouxe para vocês um paralelo que pode ser engraçadinho, de fato é, mas que do ponto de vista de memória vai ser excelente para vocês.
para lembrarem quais são algumas das coisas que trazem qualidade para a nossa vida. É essa brincadeira aqui, como nos games. Muitas vezes, eu tenho 35 anos como professora voluntária, gente. 35 anos. Muitas vezes, eu tive pais que chegaram para mim e disseram: professor, o meu filho está viciado em joguinhos, como é que eu tiro ele disso? Não quer nem comer, às vezes não quer dormir, fica na frente daquele joguinho. Eu não entendia nada de joguinho. Eu me sentia meio inábil para responder isso, sem saber o que era o tal do joguinho e por que ele era tão interessante. Fui jogar, vou dar para vocês mais um depoimento de idade aqui. Fui jogar o Super Mario, foi o único joguinho que eu conheci na minha vida. Para ter experiência própria. Aí eu percebi uma coisa muito interessante, gente. Por que que esse joguinho estava roubando as pessoas da vida? Porque às vezes não é só criança nem adolescente, né? Muito adulto nessa também. Por que que ele estava roubando as pessoas da vida? Porque ele estava simulando atributos da vida, que a própria vida não tem mais. É interessante isso? Ou seja, a própria vida foi esvaziada desses atributos. Eles foram simulados dentro de um joguinho. Portanto, ele se tornou muito mais interessante do que a vida. Mas dá para a gente pegar esses atributos e devolver para a vida e torná-la novamente dotada de sentido. Vejam só do que eu estou falando. Objetivos claros, desde o começo do jogo. Aliás, eu não tinha nem começado o jogo, eu já sabia que o Super Mario tinha que salvar a princesa Peach. Ou seja, era isso aí que tinha que ser feito. O objetivo era esse. Ninguém joga sem saber onde tem que chegar. Elemento fundamental. A vida também tem que ter objetivos claros, um ideal, um propósito que justifique estarmos aqui. Essa vontade que é própria do ser humano de fazer diferença, de não viver em vão, de deixar o mundo um pouquinho melhor porque ele existiu e ele próprio se tornar um pouco melhor porque ele existiu no mundo. Ou seja, que a sua vida faça diferença para si mesmo, para o outro, para o todo. A vida tem que ter um propósito. Eu chamava lá no início para vocês isso de ideal, de colocarmos a nossa consciência no final da vida, não é isso? Ou seja, a vida sem nenhum ideal, sem nenhum propósito, ficamos andando em círculos. E isso é tremendamente angustiante. Nós achamos que adianta muito se nós tivermos muitas posses, muita tecnologia. Vou dizer uma coisa para você, uma pessoa que tem uma bicicleta velha e uma pessoa que tem um Porsche. Se essa pessoa que tem a bicicleta velha sabe onde quer chegar, ela vai lá remendando a corrente, vai indo, chega lá. Enquanto que a pessoa que tem o Porsche, se não sabe onde quer chegar, vai ficar dando voltas, angustiado, em torno do mesmo quarteirão. E o que nós temos é uma sociedade que tem o Porsche e está dando voltas, porque não sabe onde quer chegar. Ou seja, falta de propósito, de um ideal humano, de um sentido de vida maior que justifique estarmos aqui. O joguinho tem. Você entrou lá, você sabe exatamente onde você quer chegar. Você não está em vão, não está solto. Isso é um elemento que dá muito sabor à vida, muita motivação. O que mais o joguinho nos oferece? Dificuldades como desafios. Eu achei isso incrível. Quer deixar um adolescente irritado? Dê um joguinho fácil para ele. Ele vai se sentir subestimado, não é isso? Ele sabe que vencendo desafios, ele se ergue a um outro patamar de perícia. Concorre com os amiguinhos, se sente superior, ou seja, ele gosta das dificuldades. Sabe que a dificuldade vai elevá-lo a um outro patamar. E nós? Nós fugimos das dificuldades de tudo quanto é jeito. E quando somos forçados a vivê-las, vivemos tirando dela só o sofrimento, nenhum aprendizado. Saímos do outro lado os mesmos, só mais machucados. Não fazemos das dificuldades aprendizado, elas não nos erguem a um outro patamar de consciência. Mas será que a vida não está querendo exatamente isso conosco? Dizem antigas filosofias, do Oriente sobretudo, que a pedagogia do homem é a imitação da pedagogia da vida. O que eu estou querendo dizer com isso? Você tem um filho, o menino não quer ir para o colégio de jeito nenhum no dia da prova de matemática. E aí você vai lá, não tem jeito, arrasta o menino, bota para tomar café da manhã, leva para o colégio. Por que você faz isso? Coitadinho. É uma dificuldade para ele a prova de matemática. Mas você sabe que é uma dificuldade que, se ele superar, ele se tornará mais apto para responder às necessidades da vida, ele crescerá. Portanto, você não deixa ele amolecer diante das dificuldades.
Por que que a vida, quando aplica essa pedagogia conosco, nós sempre imprecamos contra o destino e fugimos das dificuldades de todo jeito? Claro que ninguém vai se atirar em dificuldades à toa, mas aquelas que estão dentro do nosso caminho, fazem parte da nossa trajetória, é porque necessariamente temos que passar por ali. E necessariamente temos que extrair alguma coisa delas, para que saiamos do outro lado, maior do que entramos. Isso durante a pandemia eu falava demais. Gente, pelo amor de Deus, vamos aprender alguma coisa que faça com que a gente saia do outro lado seres humanos melhores do que entramos. Porque senão a pandemia só nos tirou coisas, não nos deu nada. E toda experiência tem algo para nos dar também. Tem um preço que você paga, mas tem a mercadoria que você leva, como qualquer transação comercial. Você cresce com as dificuldades. No jogo isso é mais do que claro. Ninguém discute. É assim que funciona o jogo. O que mais? Aprende-se a manejar as ferramentas. Eu tenho uma falta de, cá entre nós, eu tenho uma falta de coordenação motora para joguinho, que é uma coisa terrível. Aquele monte de botãozinho, aquele monte de setinha. Em geral, eu fazia o Super Mario cair nos braços do inimigo. Eu sempre colocava ele no lugar de maior perigo, porque eu não sabia manejar aquilo ali, não tinha jeito. Ou ele se suicidava, se jogava no abismo, ou ele ia parar em cima do inimigo, era um terror. Saber manejar as ferramentas é fundamental para que esse garoto tenha sucesso nesse bendito joguinho, com certeza. Saber manejar as nossas ferramentas de vida também não nos faria mais bem-sucedidos? Quais são as nossas ferramentas? Vontade, amor, inteligência, imaginação, criatividade, solidariedade, fraternidade, empatia, toda essa nossa caixa de ferramentas do kit ser humano, que nós poucas vezes exercitamos. Nossa sociedade, com um padrão de êxito, de sucesso, só mede a habilidade que temos para realizar coisas valorizadas pelo mercado, e não a nossa formação como seres humanos. É incrível, mas às vezes até os pais, com a melhor boa vontade do mundo, preparam os filhos para serem tecnicamente eficientes e não humanamente bons. Se nós temos todos esses valores humanos práticos sendo utilizados, sabendo como utilizá-los, nós não somos capazes de sair melhor de qualquer circunstância da vida? Não temos ferramentas que nos colocam em melhores condições? Hoje as pessoas morrem de medo, por exemplo, da inteligência artificial. É natural, porque a gente não sabe, o prognóstico pode ser sombrio, né? Mas nesse momento o que a gente tem é uma obrigação de que os seres humanos sejam mais criativos. Porque a memória mecânica, a análise combinatória do repertório da humanidade, isso ela vai fazer. Vai exigir que a gente tenha um outro patamar de criatividade, e a gente não estava acostumado a exercitar isso. Um outro patamar de inteligência, não estávamos acostumados a exercitar isso. As nossas ferramentas a gente não sabe manejar muito bem. Ou seja, aprenda a manejar as ferramentas da condição humana, aprenda a usar o kit ser humano, que você vai encontrar o caminho mais fácil para chegar ao seu objetivo na vida, para chegar aos seus sonhos, para chegar ao seu ideal. Com certeza, essas ferramentas existem para isso e fazem uma diferença muito grande na nossa vida. Ah, eu não sou criativo. Não é coisa nenhuma, você não praticou. Porque, evidentemente, você tem essa propriedade. Eu conheço pessoas que me diziam que não tinham memória e hoje decoram um livro inteiro. É incrível. Nós não sabemos desenvolver a musculatura das propriedades que temos à nossa disposição. Não sabemos que é uma musculatura mesmo. É um treino diário e você vai tomar posse daquela ferramenta de maneira muito eficaz. Como treinamos qualquer musculatura numa academia de ginástica. O que mais? Recorre-se ao tutorial. Menino esperto, vai pegar e sair experimentando em joguinho para depois perder dos amiguinhos? Não vai fazer isso. Ele vai lá no tutorial, vai ver quem criou o jogo, as dicas que dá, todos aqueles que testaram o jogo, as dicas que dá, e já começa a partir dessa experiência. Então, já começa lá em cima, né? Já começa jogando bem, já é o tal. É lógico, ele não é bobo, ele não vai perder essa experiência à toa. Agora, é engraçado isso, né? Porque quando se trata de experiência de vida, ninguém quer aprender nada, todo mundo acha que é doutor. Se você tiver um problema no seu televisor, você não mexe, você chama um técnico. Se você tiver um problema no seu carro, você chama um mecânico. Agora, problema de vida, qualquer adolescente acha que sabe tudo. Não é isso? Sendo que a vida é mais complexa do que qualquer dessas artes. Carl Jung, o grande fundador da psicologia analítica, ele dizia que é mais fácil o homem, começando do nada, chegar a alcançar a Lua
do que começando do nada chegar a alcançar o interior de si mesmo. Ou seja, teve muita gente na história que viveu bem, e quem vive bem consegue um grau de sabedoria, de autocontrole, de deixar ensinamentos preciosos para a humanidade, gosta de ensinar. O que nós fazemos na filosofia é muito isso, aprender daqueles que viveram bem. Filosofia é a arte de viver. Vocês vão ver que, classicamente, os autores da filosofia, todos eles eram pessoas que produziam manuais de viver bem, humanamente bem. É a arte de viver de uma maneira humana eficaz. Muita gente soube viver bem. Por que a gente não pode pegar dicas com isso? Por que não podemos? Claro que podemos. Então, quando fazemos isso, fazemos que nem Isaac Newton dizia. Um dia, um amigo de Isaac Newton, Robert Hooke, perguntava a ele como é que ele tinha chegado a ser tão inventivo, tão imaginativo. E isso, numa carta, ele responde: eu enxerguei mais longe porque eu olhei montado sobre os ombros dos meus antepassados. Não é interessante isso? É interessante. Nós podemos aprender muito sobre a arte de viver com aqueles que viveram bem. Isso é um tutorial. Vida tem tutorial. Quando eu pego, por exemplo, um livro como As Meditações de Marco Aurélio, que foi um grande homem que escreve para si próprio, uma arte de viver de um Epiteto, são coisas sensacionais que te poupam muito tempo se você aprende com essas pessoas que viveram tão bem e que deixaram referências para o futuro. Tem muita coisa a ser aprendida. Aí vocês vão dizer, não, mas você está falando de uma coisa totalmente artificial, que é um joguinho. O joguinho é virtual, isso não tem nada a ver com a vida. Eu acho que é o momento da gente perceber, gente, que a vida também é virtual. Agora, tem um desafio. Algum momento alguém vai lá e apertar o nosso botão de stop. Sabe quando o pai perde a paciência com o menino que vai lá e aperta o botão de desliga do computador e apaga tudo, apaga joguinho, apaga tudo? Algum momento alguém vai lá e vai apertar o nosso botão de desliga e vai sumir tudo. Mas eu tenho um desafio para vocês pensarem. Quando o pai desliga o joguinho do menino, o que resta de tudo que ele jogou? O que resta com ele quando toda a tela se apaga? Toda a habilidade que ele desenvolveu ao jogar, não é isso? Todos os recursos que ele aprendeu a utilizar, todo o conhecimento que ele aprendeu para poder chegar mais fácil ao objetivo, o hábito de ter um objetivo sempre à vista, toda essa experiência, quando a tela se apaga, não se apaga junto. Será que quando apagam a nossa tela não acontece a mesma coisa? Ou seja, o nível de valores que foram desenvolvidos, o que você foi capaz de compartilhar com a humanidade, o rastro que deixou no mundo, o nível de compreensão prática. Às vezes eu evito usar a palavra sabedoria, porque a gente hoje não sabe muito bem o que é isso. Qual é a diferença entre sabedoria e conhecimento? Você vai perceber quando uma pessoa tem alguma sabedoria pela maneira como ela responde às situações da vida. Lembram da frase bíblica, pelas vossas obras os conhecerei? Pela maneira como uma pessoa responde a uma situação da vida, você vai ver se ela tem sabedoria ou não. Muitas vezes ela pode ter um acúmulo de informações mentais enorme, mas na hora de responder à vida, responde como um bruto. Esse tem sabedoria? Não. Sabedoria é aquilo que você dá de resposta, quando você responde humanamente bem à vida. Quando responde como um ser humano deveria responder. Isso é ter sabedoria. Portanto, quando a tela se apaga, talvez essas coisas também fiquem conosco. Essas coisas que são a raiz mais profunda da nossa qualidade de vida. Nós precisamos ter foco e saber o que realmente está nos faltando. E saber buscar isso como objetivo principal e não continuarmos criando fantasias em torno daquilo que todo mundo quer. Repito, aquilo que todo mundo quer, os que têm não são felizes. Os astros e atrizes, atores e atrizes de Hollywood, tem gente que tenha mais fama do que aquele pessoal, o mundo inteiro conhece. Quantidade de depressivos, alcoólatras, até suicidas existe nesse meio, é enorme, vocês sabem disso. Vocês sabem disso. E entre ricos, e entre famosos, e entre pessoas que têm todos esses elementos que falamos. Ou seja, isso não consiste em qualidade de vida, são adereços que alguns podem ser bons, outros podem ser até mal. De repente, você ter fama sem ter tanta coisa assim para transmitir, para compartilhar, porque hoje em dia se tem fama muito rápido, né? Você entra numa rede social, faz qualquer coisa lá, você tem uma fama em pouco tempo. Essa pessoa tem alguma coisa para transmitir? Se não tem, ela pode ser um fator até negativo. Pode ser até ruim.
O fato é que essas coisas não são suficientes para dar qualidade de vida para ninguém. Busque alvos mais profundos, mais reais, que sejam realmente transformadores, que possam fazer de você, do ponto de vista humano, um ser mais qualificado, com uma consciência mais ampla, com uma capacidade melhor de dar respostas à vida. Enfim, concluindo a nossa conversa, a vida é virtual, mas a construção de nós mesmos é real. E ela continua sempre, talvez até quando se desligue a tela. Quem é que sabe? A construção de nós mesmos é um objetivo real. Nós não viemos aqui para fazer coisas, viemos para fazer a nós mesmos. Construirmos a nós mesmos como seres humanos de verdade. É o que a natureza pede de nós, é o que a natureza espera de nós. Ela espera que as plantas façam fotossíntese, ela espera que os animais sobrevivam com eficiência, ela espera que os seres humanos sejam humanos, com valores, com virtudes, com a dose de sabedoria que lhes cabe. Quando fazemos isso, encontramos a realização, que é o que eu vou colocar aqui adiante. Cada coisa se embeleza e se realiza ao ser aquilo que é. As plantas são muito felizes como plantas, os animais como animais. O ser humano, como o ser humano, ele encontra a sua maior felicidade. Quando você olha para trás, à noite, quando você for fazer o seu diário, a sua checagem de consciência, quando você olha para o seu dia e percebe que você teve um comportamento digno de um ser humano, você está em paz com os céus e com a terra, digno do sono dos justos. Isso é felicidade. Isso é essa consistência que nos dá força para enfrentar as dificuldades da vida. Isso é qualidade de vida. Nada mais pode nos dar o que essa constatação nos dá. Porque cada coisa se realiza sendo aquilo que é, e o ser humano se realiza quando é humano, de verdade. Essa frase pertence a um pensador, um filósofo do século XX, Jean-Paul Sartre. Ele dizia, ironizando, né? O inferno são os outros. E eu pergunto, será que o inferno não somos nós mesmos? Mas dependendo do ângulo em que a gente olha, o paraíso pode ser igualmente o eu e, como consequência, os outros, e a vida como um todo. A partir do momento em que dentro de mim eu estou em paz e harmonia, tenho solidez, eu tenho uma qualidade de vida interior satisfatória, fica mais fácil ver no mundo, porque o mundo é dual, fica mais fácil ver no mundo os aspectos mais profundos, os aspectos mais luminosos, porque eu vou focar nesse aspecto, não vou ficar sempre procurando o lado sombrio de todas as coisas. E onde a minha consciência se foca, ela valoriza e ela dá vida. Isso é basicamente o que eu tinha para trazer para vocês. Vocês podem dizer, bom, mas numa carreira de policial, será que a gente vai conseguir ver o melhor do ser humano? A gente que lida com tanta coisa difícil, né, com tanta coisa complicada. Você vai perceber que todo ser humano ele tem que ter dentro de si alguma coisa de luminosa. Você vai perceber que, ainda que ele tenha uma trajetória absolutamente obscura, dentro dele existe algum ponto onde a psique se equilibra. Ou é o amor à mãe, ou é o amor ao animal doméstico, alguma coisa construtiva tem que ter dentro do ser humano, porque senão ele não se estrutura. Todo o processo de decomposição moral ele é muito forte do ponto de vista psicológico. O ser humano se estrutura em cima de um ponto ainda que minúsculo, luminoso. E a partir desse pequeno ponto luminoso, podemos ter esperança de reconstrução desse ser humano. Para nunca perdermos a fé na humanidade, nunca deixarmos de acreditar que, mesmo nos casos mais extremos, pode haver uma esperança de reconstrução, porque senão não estamos executando a justiça, estamos executando uma vingança generalizada da sociedade. E não é isso que fazemos. Nós somos executores do braço da justiça. É justiça e não vingança. E é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero que seja útil.